assim a palavra do Senhor. Mateus 6, a partir do verso 5. E quando orares, não sejas como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e nas esquinas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu quarto, no teu aposento, fecha a tua porta, ora ao teu pai que vê o que está oculto, e teu pai que vê o que está oculto te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições, como gentios, que pensam que por muito falares serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que é necessário antes de vos pedirdes. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoardes os homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celeste vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Amém? Nós vamos, como eu falei para vocês, falar sobre a oração, sobre a necessidade que o ser humano tem de orar, de buscar a Deus, de estar do lado de Deus, de ter esse relacionamento com Deus. A oração é como um diálogo que nós travamos com Deus. É a única forma que nós temos de relacionamento com esse Deus vivo. É a única forma de relacionamento. É através da oração. Quando nós nos expressamos diante de Deus e contamos para Ele aquilo que nós estamos precisando ou passando, ou alguma coisa da nossa vida, para que Ele nos ajude, nos abençoe, ou para que Ele simplesmente venha nos consolar diante das lutas, enfim. Mas a oração é essa comunicação que é super necessária num relacionamento. Não existe relacionamento sem comunicação. Você já imaginou um relacionamento sem comunicação? Marido e mulher sem comunicação? Filho e os pais sem comunicação? Tem que haver comunicação. E a única forma de comunicação é o diálogo. Se você, por exemplo, vê uma pessoa que tem deficiência, para uma pessoa que é muda, ela vai se expressar de alguma forma, mas ela precisa se fazer entender. Ela precisa entender. As pessoas precisam entender o que aquele ser humano, aquela pessoa que não fala, mas que está querendo se expressar com os outros, ela vai encontrar um meio de se expressar. Porque a comunicação é importante, o diálogo é importante. Então, a oração é o único meio de comunicação e diálogo que nós temos em relação a Deus. É de suma importância para que nós possamos ter um relacionamento. Não existe, como eu falei, relacionamento sem comunicação. Precisamos de comunicação, precisamos de diálogo para que possamos ter algum tipo de comunicação. E muitas vezes esse diálogo e essa comunicação acontecerá por meio de sinais, né? No caso do mudo, no caso do surdo, acontece por meio de sinais. Porém, eles conseguem sim expressar aquilo que eles estão sentindo, aquilo que eles estão pensando por meio dessa linguagem. Então a linguagem é muito importante no processo de comunicação, e a linguagem em relação a Deus, através da oração, ela é de suma importância para que possamos contar para Deus aquilo que nós estamos passando da nossa vida. Então a oração ela é de suma importância. E Jesus está ensinando aqui a gente a orar não da maneira como os fariseus faziam, os religiosos, que oravam em pé para que todos ouvissem, para que todos pudessem perceber aquilo que eles estavam orando, simplesmente para serem glorificados pelos homens. Pare para pensar, Jesus não está proibindo a oração. Jesus ele não está dizendo que o ser humano não deve orar, muito pelo contrário, né? Jesus foi o ser humano que mais orou, que mais passou tempo com Deus a sós e também em grupo, orando, né? Em grupo, ele orava constantemente a Deus, né? O fato é que Jesus ele orava constantemente a Deus. Mas Jesus ele está ensinando a não orar como os fariseus oravam.
E eles oravam em pé nas sinagogas, mostrando-se para as pessoas, para mostrar que eles eram os mais santos, que eram os mais corretos, os mais religiosos, né? Então, Jesus ele está ensinando que a nossa oração não deve ser uma oração para poder receber glória de homens, mas a nossa oração é para poder glorificar a Deus. Então, Jesus ele nos ensina que nós precisamos orar para glorificar a Deus e não para ser glorificado pelos homens. Nós podemos aí identificar muitas pessoas que se expressam religiosamente, inclusive no nosso meio, né? No nosso nicho evangélico e religioso, cristão, católico, seja onde for, mas cristão. Nós vemos muitas pessoas se expressando para poder receber glorificação de homens, querendo o púlpito, o microfone para poder receber glorificação de homens, querendo títulos para poder receberem glorificação de homens. E nós precisamos quebrar, certo, do nosso coração esse sentimento, essa vontade de poder, de querer mais, de querer poder, de querer estar recebendo algo, honra de homens. Nós precisamos quebrar isso de uma vez por todas. E tudo que nós vamos fazer ou formos fazer para Deus, precisamos fazer para glorificar única e exclusivamente Deus. E se Deus quiser honrar de alguma forma, Deus honrará a nossa vida para a glória do nome do Senhor. Mas Jesus ele já nos ensina aqui, nós lemos, que nossa oração não deve ser uma oração para se apresentar. E Jesus ele disse, melhor do que se apresentar é você orar em secreto, é você fechar a porta do seu quarto, é você orar em Deus em secreto e o Pai que está no céu em secreto, ele vai te responder, ele vai te abençoar, ele vai estar contigo, ele vai ouvir as tuas orações, ele vai te responder. As pessoas não vão ficar sabendo o que que aconteceu, só você saberá as respostas que Deus vai dar a você quando você orar em secreto, quando você dobrar os teus joelhos no teu quarto. O fato é que nós também oramos em grupos, né? E nós precisamos fazer esse tipo de oração. Inclusive eu estava aqui conversando com alguns jovens a respeito disso. Nós precisamos orar em grupo, precisamos. Porque nós devemos valorizar não apenas a oração quando estamos em grupo, mas também a comunhão, né? O fato de estarmos juntos para nos relacionarmos, porque evangelho é relacionamento. Então, quando nós estamos na igreja, quando nós vamos orar, nós não chegamos na igreja apenas para orar, nós chegamos na igreja para se relacionar, para ver o irmão, para saber como o irmão está, como ele tem passado, se ele está precisando de alguma coisa, o que nós podemos ajudar, porque nós manifestamos Deus não apenas quando nós oramos, mas quando também ajudamos, quando exercemos a misericórdia, quando estamos juntos, nós podemos sim exercer a misericórdia, aí nós podemos também travar esse relacionamento com o próximo, e indiretamente estamos também travando um relacionamento com Deus. Então nós oramos em conjunto também para isso, para poder abençoar os irmãos, para poder estar junto dos irmãos, para poder edificar uns aos outros e compreender, ajudar, chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram. Mas Jesus está ensinando, dizendo, olha, fecha a porta do teu quarto, que é para você não se glorificar, orar para poder se glorificar, orar para poder receber aplauso de homens, pregar para poder receber aplauso de homens. Nós pregamos para a glória de Deus, para poder glorificar o nome de Deus na tua vida, meu querido, que está ouvindo pelo Instagram, e na nossa vida, todos aqueles que estão também me ouvindo pelo rádio. Então Jesus ele diz, olha, quando vocês forem orar também, não ore com vãs repetições. E o que é que isso significa? Jesus ele disse que os gentios é que faziam isso, né? Oravam com vãs repetições. Jesus ele está dizendo que a nossa comunhão com Ele, o nosso relacionamento com Deus, ele não deve ser algo mecânico, aprendido, mecânico, superficial, frio. O relacionamento com Deus ele precisa ser algo quente, tem que ser algo em que nós possamos empregar nossa racionalidade e nossos sentimentos. Não é simplesmente chegar diante de Deus e repetir palavras mecanicamente ao vento e achar que tudo aquilo que nós estamos falando ali vai servir de alguma coisa, como se fosse um mantra, como se fosse uma porção, um fazer mágico que vai resolver o nosso problema. Não vai, porque o que Deus quer é relacionamento com Ele, relacionamento sincero, um relacionamento honesto. Então
As palavras e as orações que eram feitas com vãs repetições eram palavras mecânicas. São pessoas que chegam diante de Deus para poder manter um relacionamento frio com Deus, simplesmente com palavras repetitivas, achando que aquilo ali vai resolver o problema. Não resolve. Não resolve. Nós precisamos entrar em comunhão com Deus, com tudo que está dentro de nós, né? Com a nossa alma, com o nosso corpo, com o nosso espírito, com a nossa racionalidade. Jesus ele ensina que a nossa oração não deve ser uma oração mecânica. Nossa oração precisa ser uma oração com racionalidade, com emoção, com sentimento, com relacionamento. Por isso que Jesus ele ensina aqui dizendo que as nossas orações não podem ser orações repetitivas, mecânicas, frias. Né? Deus abomina esse tipo de relacionamento. A partir do versículo 9, Jesus ele ensina como devem ser as nossas orações. Como devem ser as nossas orações? Jesus ele ensina através do Pai Nosso, dizendo, olha, quando vocês forem orar, orem dessa forma. Pai nosso que está no céu. Pai nosso que está no céu, já revela o que é soberania divina. Deus ele é soberano, está sobre todos. Ele controla a história, ele controla os seres humanos, ele controla os governos. Ele está no controle de todas as coisas. Eu quero dizer para os irmãos que estão aí me ouvindo, Deus está no controle da tua vida, seja em momentos bons ou ruins, não importa qual o momento que você está vivendo. O importante é que Deus está no controle, Ele vai te ajudar e vai fazer você passar pelo que você está passando, vai te ajudar, vai te consolar, vai te dar força, vai te dar sabedoria necessária para que você possa vencer esse momento, se o momento é difícil, né? Deus vai dar força para você vencer esse momento difícil. E Deus ele vai te dar graça para te levantar. E Deus ele vai te abençoar. Então não se preocupe porque Deus está no controle. Pai nosso que está no céu. Ele está no céu, está no controle. E ele diz, mas santificado seja o vosso nome. Adoração. Então a nossa oração precisa ser uma oração de adoração, de adorar a santidade, a retidão de Deus, a santidade e a retidão de Deus. A nossa oração deve engrandecer, glorificar, adorar o Deus Todo-Poderoso que está no controle de todas as coisas. Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o teu reino. Aqui revela o desejo, a vontade de ver essa retidão e essa santidade também sendo empregada no mundo. E nós só iremos conseguir, irmão, empregar no mundo essa santidade, essa retidão, essa justiça, essa bondade, essa misericórdia, se nós, enquanto igreja, estivermos praticando a vontade de Deus na terra. Em outras palavras, na prática, praticando nos relacionamentos. Nós precisamos se relacionar com as pessoas, irmão. Seja crente ou não crente, precisamos estar se relacionando com pessoas. Nós não podemos achar que somos mais santos, que nós somos mais merecedores, que nós não precisamos de se relacionar com pessoas que não conhecem o Evangelho. Como iremos pregar o Evangelho se nós não nos relacionarmos? E como veremos o reino de Deus sendo implantado na terra se nós não transformarmos o mundo pela renovação do nosso entendimento? Precisamos se relacionar. Venha o teu reino, a vontade de ter o reino de Deus na terra passa também pela prática da igreja de se relacionar e de levar misericórdia às pessoas, para que Deus possa santificar também aqueles que estão à nossa volta, possa salvar, possa transformar e por meio do novo nascimento possamos ver um mundo restaurado e o reino de Deus implantado para a glória do nome do Senhor. Então, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. Aqui já fala do ser humano que quer que a vontade de Deus prevaleça. E aqui eu lembro de Jesus quando ele orou no jardim de Getsêmani, quando ele estava ali prestes a morrer, quando ele disse assim, Pai, se possível for, passe de mim este cálice sem que eu beba, mas se não for possível, faça-se a sua vontade. Ele sabia, ele queria, ele teve medo, né? Naquele momento ali, Jesus ele passou por uma angústia muito grande diante da possibilidade de morte, de levar o pecado de todos os pecadores. Jesus então, ele passa a pedir ao Pai para poder passar aquele cálice dele, aquele seu papel que ele deveria cumprir na terra. Porém, ele sabia que a vontade de Deus deveria ser estabelecida. E ele orou, Pai, seja feita a tua vontade. A minha vontade era que tudo isso não fosse preciso, que eu não fosse preciso morrer na cruz, que eu não precisasse sofrer
Mas já que eu vou precisar sofrer, que eu sofra para que a vontade de Deus seja estabelecida. Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o teu reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. E aí passa da verticalidade do relacionamento com Deus agora para o nosso relacionamento e para a nossa vida diária. Quando ele diz, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas ofensas. Aqui fala do pão de cada dia, do alimento, do financeiro que nós precisamos, do sustento para viver, de vestir, de comer. Fala também do relacionamento horizontal entre nós e o nosso próximo, quando ele diz, Pai, perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado os nossos devedores. As pessoas que estão do nosso lado, que nos ofendem, que nos atribula, que traz maldade para a gente tem perdoado. Da mesma forma, Senhor, perdoa a gente também. Então Jesus ele ensina dessa forma. E a oração do Pai Nosso termina dizendo o seguinte, porque teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém. Aqui entra uma questão certa teológica que eu queria passar para vocês sobre este termo, sobre este versículo final, esse fechamento que foi colocado. Certo? Não consta nos originais, não consta nos escritos mais antigos da Bíblia essa parte final, pois teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Não consta. Nos escritos mais antigos das Escrituras, nos manuscritos mais confiáveis, não consta essa parte final. Com certeza foi algum escriba, algum copista piedoso, né, para poder fechar com uma conclusão mais apropriada a respeito dessa oração, que colocou, né, em algum momento da história do cristianismo esse fechamento, porque teu é o poder, o reino e a glória. Certo? É só um detalhe para que você possa compreender que esse final nos escritos mais antigos da Bíblia, né, os manuscritos mais antigos, não existe. Foi colocado por algum copista piedoso. Tá? É só um detalhe mesmo, informação importante para você. Mas o que eu quero que você aprenda nessa manhã, e aqui eu já concluo, é que nós precisamos aprender a orar. Precisamos dedicar mais tempo em oração, não para poder dizer para os outros que eu oro 4, 5, 6 horas, mas para poder também ter um relacionamento com Deus a contento, né? Possa ter intimidade com Deus. Então fique com essa palavra, ore mais, não use de vãs repetições, não use da oração como subterfúgio para querer se glorificar diante dos homens. E Deus te abençoará e recompensará e responderá as tuas orações para a glória do nome do Senhor. Que Deus abençoe a todos.